Olá pessoal, bem-vindos ao canal Biociências. Meu nome é Jorge Henrique Neves e nessa primeira parte eu vou estar falando sobre enzimas de restrição. Os animais podem eliminar os vírus invasores por mecanismos de defesa imunológica, antes que a infecção viral se dissemine infectando as células-alvo. Outro mecanismo presente em eucariotos, incluindo animais e plantas, são os RNAs de interferência, que se ligam ao DNA viral, promovendo sua degradação. Os procariotos, bactérias e arquea, são desprovidos desses mecanismos de defesa. As bactérias possuem mecanismos de defesa específicos capazes de destruir o DNA dupla fita do vírus invasor. Essa destruição é realizada por enzimas de restrição, ou endonucleases de restrição, que são tesouras moleculares que cortam o DNA dupla fita. Vale destacar que, da mesma forma que os procariotos não possuem os mecanismos de defesa dos eucariotos, os eucariotos também não possuem os mecanismos de defesa dos procariotos, ou seja, são desprovidos dos mecanismos enzimáticos de restrição. Nas bactérias, as enzimas de restrição são enzimas que degradam o DNA viral de bacteriófagos, impedindo sua replicação. Os bacteriófagos, ou fagos, é qualquer vírus que infecte a bactéria. Os fagos atualmente são muito utilizados como vetores de clonagem e foram os primeiros organismos utilizados para o estudo de genética molecular. De forma geral, o mecanismo de restrição impede que a célula hospedeira, no caso a bactéria, sofra invasão por ácidos nucleicos exógenos, proveniente dos bacteriófagos. Vale ressaltar que as enzimas de restrição são específicas para DNA dupla fita, ou seja, os vírus de DNA fita simples e todos os vírus de RNA não são afetados por elas. Para que esse mecanismo ocorra de forma eficiente, a bactéria também possui um mecanismo que protege o seu próprio DNA da degradação de suas próprias enzimas de restrição. Esse processo consiste em enzimas de modificação. As enzimas de modificação agem modificando quimicamente os nucleotídeos específicos da sequência de reconhecimento do próprio DNA da célula. Normalmente, a modificação consiste na metilação de bases específicas no interior da sequência de reconhecimento, de modo que a enzima de restrição não consegue ligar a sequência de reconhecimento. Por exemplo, a sequência de reconhecimento pela enzima de restrição EcoR1 pode ser modificada pela metilação de duas adeninas mais internas. A enzima que realiza essa modificação é a EcoR1 metilase. Embora os mecanismos de restrição sejam muito eficientes, os vírus, no caso os bacteriófagos, também possuem mecanismos que podem sobrepujar os mecanismos de restrição, como glicosilação e metilação, que, resumidamente, consiste em modificações no seu próprio DNA, impedindo ou dificultando a ação de enzimas de restrição. Por exemplo, os bacteriófagos T pares, T2, T4 e T6, podem apresentar diferentes graus de glicosilação no seu DNA, impedindo o ataque enzimático por enzimas de restrição. Outro mecanismo utilizado pelos bacteriófagos T3 e T7 evitam a destruição de enzimas de restrição, codificando proteínas que inibem o mecanismo de restrição. Para contrapor-se a esses processos, as bactérias podem possuir múltiplos mecanismos de restrição para impedir a infecção por vírus capazes de sobrepujar um dos mecanismos. As bactérias também possuem DNA metilase, que protegem o seu próprio DNA contra enzimas de restrição exógenas. Isso é necessário porque alguns vírus codificam suas próprias enzimas de restrição, desenvolvidas para destruir o DNA da célula hospedeira. A descoberta das enzimas de restrição deu início à engenharia genética, permitindo grandes avanços da genética molecular. Dessa forma, além de elucidar novos mecanismos de defesa das bactérias, as enzimas de restrição são fundamentais para a ciência moderna.
Por isso, os 3 pesquisadores responsáveis receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1978. O suíço Werner Weber, os norte-americanos Daniel Nathans e Hamilton Smith. As enzimas de restrição são divididas em 3 principais classes. Tipo 1 e 3 ligam-se ao DNA em seu sítio de reconhecimento. No entanto, clivam o DNA em um local relativamente distante. As enzimas de restrição do tipo 2 clivam o DNA no interior da sequência de reconhecimento, conhecido como sítio de clivagem. Por essa razão, as enzimas de restrição do tipo 2 são muito mais úteis para a manipulação específica do DNA. Mas como isso funciona? No exemplo, vamos utilizar a enzima de restrição EcoR1. O acrônimo significa a bactéria que ela foi isolada, no caso, Escherichia coli. Linhagem RY13, enzima de restrição 1. Para exemplificar, vou utilizar um esquema de DNA dupla fita. A sequência de 6 pares de base, GATTC, que é reconhecida e clivada pela enzima de restrição EcoR1. Na sequência, é possível identificar primeiramente a sequência de reconhecimento em vermelho, o sítio de clivagem tracejado em azul, e a linha com cor verde mostra o eixo de simetria. Note que a sequência de reconhecimento existe um palíndromo. Palíndromo é um termo derivado do grego que significa voltar novamente, ou seja, não importa qual o sentido da leitura, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a sequência é a mesma em cada uma das fitas. A maioria das enzimas de restrição são proteínas homodiméricas, dessa forma, compostas por 2 subunidades polipeptídicas idênticas, e cada uma das subunidades reconhece e cliva cada uma das fitas. Isso é denominado clivagem fita dupla. Esse tipo de corte também é denominado de clivagem ao redor do eixo de simetria. Muitas enzimas de restrição do tipo 2 realizam cortes assimétricos, deixando pequenas projeções de DNA fita simples, conhecidas como extremidades coesivas, nas extremidades dos 2 fragmentos, como vocês podem ver destacado em azul. Esse tipo de corte, ou clivagem, possui muitas aplicações, principalmente para a clonagem molecular. Outras enzimas de restrição, como por exemplo a EcoR5, realizam o corte exatamente no eixo de simetria, gerando extremidades cegas ou abruptas. Esse tipo de corte é denominado de clivagem no eixo de simetria. Nessa tabela, é possível ver diferentes tipos de enzima de restrição, como a EcoR1, RIND3, SAL1 e assim por diante. Na coluna ao lado, tem as bactérias onde essas enzimas foram isoladas, a sequência de reconhecimento e os sítios de clivagem. As enzimas de restrição são moléculas tão importantes em pesquisas modernas de genética molecular que muitas se tornaram amplamente disponíveis comercialmente. Muitas descobertas, mais de 4.000 enzimas caracterizadas em bactérias e arquea e mais de 300 tipos disponíveis comercialmente. Bom, é isso pessoal. Eu agradeço a sua participação no canal Biociências e espero você no próximo vídeo. Na parte 2 falaremos sobre CRISPR. Não posso deixar de agradecer também aos nossos parceiros, Escola de Ciências da Vida e Pesquisa em Biomedicina. Se você gostou, curte a gente nas redes sociais e compartilhe os vídeos com outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima!